Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, vamos substituir a função de trigonometria do círculo, intitulada tangente de x, pela sua definição em termos de seno e cosseno. Então, agora, sabendo o porquanto admitamos que tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x, então, aqui a derivada em relação a x aplicada sobre a função tangente de x, isso é o limite quando ΔX tende a zero. Aqui, tangente de x pode ser posto em evidência, então nós temos tangente de ΔX, posto em evidência. Então, no âmbito do numerador, nós temos 1 mais tangente de x, esse termo elevado a 2, aqui está dividido por ΔX, certo? E ainda no denominador nós temos 1 menos tangente de x multiplicado por tangente de ΔX. Muito bem, então vamos considerar aqui limite quando ΔX tende a zero. Tangente de ΔX pode ser escrito como seno de ΔX dividido por cosseno de ΔX, todo esse termo dividido por ΔX, ainda multiplicado aqui 1 mais tangente de x, essa tangente de x elevado a expoente 2, dividido por 1 menos tangente de x, multiplicado por tangente de ΔX. Muito bem. Muito bem, então agora vamos fazer a seguinte consideração. Nós temos aqui limite quando ΔX tende a zero, nós podemos escrever seno de ΔX dividido por ΔX multiplicado por 1 dividido por cosseno de ΔX, e podemos escrever 1 mais tangente de x elevado a expoente 2, todo esse termo entre colchetes, dividido por 1 menos tangente de x multiplicado por seno de ΔX dividido por cosseno de ΔX. Todo esse termo dentro do limite. Então agora vamos aplicar o limite onde existir ΔX, de modo que nós podemos escrever limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero, podemos aplicar o limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre 1 dividido por cosseno de ΔX. E aqui multiplicado ainda no âmbito do numerador por 1 mais tangente de x elevado a expoente 2, e no âmbito do denominador nós temos 1 menos tangente de x multiplicado pelo limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX, e dividido pelo limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre cosseno de ΔX. Muito bem, então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.